em um cenário de recessão econômica, podemos então ver cenário catastrófico? Sim, é a grande verdade, né? Que você não pode negar. Por quê? O Bitcoin não chegou a pegar ainda, e aí a gente vai para os gráficos agora, tá? A gente vai olhar os gráficos agora. O Bitcoin nunca pegou uma grande recessão econômica no meio do caminho. Ele pegou, logicamente, ele nasceu numa recessão econômica no. Olha, o Bitcoin brigando aí nos 30 mil. O Bitcoin brigou, né? Nasceu numa recessão econômica em 2008, que foi a crise dos subprimes americanos, mas a gente teve um movimento aí ao longo dos anos de alta, só que vocês têm que entender uma coisa, ó. Bitcoin, esse aqui é um gráfico da Bitstamp, tá? Um gráfico bem antigo. Então, por exemplo, ó, movimentos de alta do Bitcoin, né? E aí você tem o que? A divisão do halving, né? Então, o halving tem o seguinte: o halving tem a divisão pela metade da quantidade de recompensa para os mineradores. Então, 50 bitcoins, 25 bitcoins. 25 bitcoins, 12,5. Os halvings foram em 2012, 2016, 2020 e 2024, tá? Uma coisa bem. Tá aqui 2021, mas não, foi 2020, tá, gente? 2020. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Você tem o seguinte: o Bitcoin nunca perdeu o fundo anterior, o topo anterior. Então, o fundo do mercado nunca foi menor do que o topo anterior, tá? Deixa eu pegar esse. Ah, agora sim, tava achando estranho. Alguém mexeu no meu gráfico aqui. É o seguinte, ó. O topo anterior nunca foi perdido. Então, por exemplo, aqui, ó. Fundo de mercado de 2015, $220. Foi muito superior ao topo do início do ciclo de 2011, que foi $14. Depois, topo, fundo de mercado de 2018, né? Que foi lá os $3.300. Foi muito superior ao topo do histórico anterior de 2013, 1.200. Depois, né? Topo histórico agora nos $69.000. A gente precisa ver se esse fundo vai ser maior do que o topo de 2019, 2017, né? Os $20.000. A gente está nos 30. Lá o topo histórico é 19. E aí você vai abrir o seu TradingView e vai configurar essa média. Vou fazer com você junto para você aprender, ó. Vem aqui em indicadores, clica em média móvel simples, tá? Média móvel simples. Aqui, ó, tem a exponencial, tem a móvel simples. Vocês sabem que a gente utiliza na exponencial média de 8, média de 21, média de 50 no setup rico com cripto. Mas vamos utilizar a média móvel simples, porque médias móveis muito longas no semanal, no diário e no mensal devem ser utilizadas como média móvel simples, porque ela tem uma uniformidade na distribuição do preço. Então vamos clicar aqui, média móvel, vamos configurar juntos, ó. Vem aqui em configurações, clica, valores, e você vai apagar e vai botar 200, ó. Pode fazer aí junto comigo. E aí você bota uma cor mais chamativa, uma grossura maior para identificar, né, a cor e tal. Beleza, vou botar de laranja, laranjada. Então é o seguinte, ó, preste atenção. Essa média móvel é um rastreador. Ela é uma rastreadora, tá? De ciclos. Então essa média móvel é a principal média para você rastrear as possibilidades que o Bitcoin pode te dar. Então nesse caso aqui, ó, junho de 2015, fundo de mercado, exatamente nessa média laranja, média móvel 200. Próximo fundo de mercado, dezembro de 2018, fundo de mercado média móvel. Até mesmo o Corona Crash, que não foi fundo de ciclo, mas foi um movimento histórico, ela teve esse movimento aqui acontecendo, respeitando essa média. Agora, a gente tem essa média que cada semana ela vai subindo nos $22.300. Agora a gente está nos 30 mil, tá? Então nós temos esse movimento aqui acontecendo. E aí, gente, o que acontece? Essa média pode ser retestada. Então o Bitcoin, como eu já falei para vocês, ele vai dar um repique, subir aqui mais 1, 2, 3 meses, vai ganhando tempo, o ciclo vai se alongando, você vai tendo tempo de comprar, de vender, de sair de posições ruins, de sair de altcoins ruins, voltar para o Bitcoin, aumentar a sua quantidade de Bitcoin, comprar mais projetos bons, muito desqualificados, muito desvalorizados por longo prazo, enfim, você vai tendo as oportunidades, o mercado vai se expandindo. Aquele 1 ano e meio que eu falei de correção, um ano e 3 meses, na verdade, é o cálculo mais correto.
médio, né? 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, você tem o quê? Nessas recuperações, digamos que o Bitcoin faça 1, 2 meses aí de alta, para depois mais 2, 3, 4 meses de queda. Só aí você tem 6 meses. Você já tem metade de um ciclo corretivo. E aí você tem o espaçamento desse ciclo e a oportunidade de compras e vendas. Então, por exemplo, agora, Bitcoin aí, vamos supor que o Bitcoin faça um reteste aqui nos 37.500, tá? Vamos supor. Então ele faz lá, tal, foi rejeitado. Quando ele rejeita, ele começa a fazer novamente fundos mais baixos. E aí pode vir tranquilamente tocar nessa média aqui do semanal. É uma média que sempre segurou. Ela também vai respeitar um segundo ponto, que é não só essa média, mas o topo histórico anterior. Mas, entretudo, todavia, nós ainda não vimos o Bitcoin passar por uma recessão global. Eu vou te dar um exemplo aqui do S&P 500, tá? E agradecer a audiência aí, mais de 25 pessoas assistindo a live, tamo junto sempre, obrigado. Deixa o seu like, se inscreva. Você que não faz parte da comunidade, se inscreva na comunidade do Telegram também, tá? Tamo junto. Daqui a pouco eu respondo todo mundo do chat. Vamos só para aqui pra gente não perder essa dinâmica aqui, ó. Bom, o S&P, gente, o S&P, ele historicamente, né, desde 2011, ele também respeita essa LTA. Em março de 2020, que é exatamente a média de 200 semanas, tá? Também. A gente perdeu temporariamente, o Bitcoin até teve um performance melhor do que o S&P. A gente teve fechamento em cima dessa média, o S&P perdeu essa média, tá? Agora, eu quero trazer um ponto bem importante para você. Esses dois pontos históricos do preço, que é basicamente duas recessões econômicas. Uma que aconteceu em 2008, que foi a bolha imobiliária, né? O problema da subprimes americanos, que era basicamente o banco. Os bancos americanos eles estavam imprimindo não, né? Eu falo de modo genérico. Eles estavam creditando mais facilmente para as pessoas. O cara chegava lá, dizia que queria financiar um imóvel, uma hipoteca, tinha muita facilidade. O banco estava absolutamente de forma insana, né? Pegando um ciclo de recuperação desde 2003, né? 5 anos aí de altas dos mercados praticamente, crédito facilitado, expansão também moderada, um pouco mais moderada, mais expansão monetária. Então os bancos estavam tendo grandes, né, empréstimos sendo colocados para os clientes. Então o que acontece? Teve o problema dos subprimes, porque o calote foi muito grande depois, porque no primeiro momento de onda de desemprego do mercado, acontece inflação e tal, acontece o que? O não pagamento dessas hipotecas e aí imóveis sendo vendidos a preço de banana nos Estados Unidos. E a gente teve esse tipo aqui de recessão econômica. E aí o mercado de ações caiu bastante. E nós tivemos essa janela aqui que foi de 2000 a 2002, 2003, aqui é 2002, que foi a bolha.com, tá? Uma bolha também dentro do mercado de ações, aqui nesse caso dentro do mercado de ações com o mercado, por exemplo, de internet. Essas foram as duas vezes que nós perdemos, né, fortemente aí nos últimos, desde os anos 2000, tá? Porque antes, ó, até a última vez que a gente perdeu de forma foi em 74, tá? Então, historicamente, a gente tem pouca propensão de perder essa média de longuíssimo prazo. Agora, gente, isso aqui são casos de recessões econômicas. Se nós estivermos em o início de uma recessão econômica, a gente pode ver temporariamente o preço perder sim e bater em regiões bem abaixo mesmo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A gente pode bater numa região dos 12 mil dólares, por exemplo, que o Bitcoin tem esse histórico. Vou pegar um gráfico limpo aqui da Coinbase. Nossa, aí eu falo, vou pegar um gráfico limpo, né? Abro um gráfico assim. Mas basicamente é o seguinte, ó, todas as correções de ciclo foram de 80%. Ó, a última correção 83%. Se do topo histórico até o fundo a gente tiver algo desse jeito, a gente está falando de um Bitcoin, por exemplo, ó, 82%, a mais ou menos, e até casa, viu, gente, com price action, ó. Casa exatamente com esse price action, nos 12 mil dólares. Então seria basicamente este um possível fundo do Bitcoin se ele respeitar exatamente os ciclos anteriores. E aí, logicamente, ele perderia essa média 200 por conta de uma possível recessão econômica, tá?
Então é basicamente isso. Eu tô sendo bem honesto com vocês. Agora, isso aqui, gente, a gente tem que. Isso aqui é um gráfico de longo prazo, gráfico longuíssimo prazo, né? Semanal e mensal. A gente tem que entender que. Nós temos que entender que, nesse curto prazo, a gente tem que ir semana a semana, dia a dia, aumentando nossa quantidade de Bitcoin, protegendo, saindo em posições de pullback e tudo mais, tá? Em posições de recuperação, realizando para comprar em mais quedas, sabendo que o mercado está em tendência de baixo.